galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre feminismo versus cristianismo. Vídeo polêmico! Mas antes de falar disso, eu só vou pisar 3 pontos. O primeiro ponto é que esse vídeo é raso. Ele não é um vídeo muito aprofundado, muito focado, sim. Ele é bem raso. É mais para falar as diferenças do cristianismo para o feminismo. O segundo ponto que eu queria falar aqui com você é que é um vídeo voltado para meninas cristãs. Se você é feminista, não é cristã, não aceitou Jesus, então sai desse vídeo. Ou deixa rodando no mudo aí para ajudar o canal. Mas esse vídeo é voltado para meninas cristãs. Terceiro ponto é que eu ainda terei outros vídeos aqui no canal sobre feminismo, onde eu irei abordar mais e focar mais nos pontos que devem ser esclarecidos sobre isso. Eu vou fazer em outro vídeo para não ficar muito longo esse vídeo. Mas enfim, né? Antes de continuar, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. E se você se sentir ajudado, abençoado no final desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu queria começar esse vídeo falando que o cristianismo e o feminismo, eles têm uma espinha dorsal, ou seja, um pilar que sustenta essas duas ideias, digamos assim, né? O cristianismo é a cruz de Cristo, né? A crucificação. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, tudo gira em torno da crucificação de Cristo. E esse é o pilar do cristianismo. Já o feminismo, a espinha dorsal dele é a liberdade sexual, ou seja, aborto, não casar, não ter filhos e masturbação, porque segundo elas é para se conhecer o seu corpo. Bom, o primeiro ponto do feminismo é o aborto. Eles são a favor do aborto. O primeiro movimento feminista, ele começou defendendo o aborto, porque a espinha dorsal é o pilar, a libertação sexual da mulher. Então, o aborto é o primeiro ponto que eles defendem. Já o cristianismo é contra o aborto. Vai ter menina cristã aqui que, para justificar, vai querer dizer, não, mas a Bíblia não diz nada contra o aborto. Fala sim contra o aborto. Ele é muito esclarecido. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13, fala, não mate. Ou em outras versões, não matará. Isso inclui qualquer pessoa. Aborto é sim um assassinato. Você está matando um feto, um bebê. Ainda em Êxodo capítulo 21, versículo 22 ao 25, diz assim: se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Ou seja, se você ferir uma mulher com aborto, se você causar o aborto dessa mulher, você irá pagar por isso. É o que Deus está querendo dizer. O segundo ponto do feminismo é a masturbação, que é, como eu já comentei, que elas usam a masturbação para conhecer o seu corpo, né? Para se autossatisfazer porque não precisam de um homem. E a palavra vai contra essa atitude, onde ela chama de imoralidade sexual. Assim como também é contra a pornografia, que estimula muitas vezes a masturbação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando você se masturba, quando você estimula desejos carnais que não deveriam ser estimulados, você está pecando contra o templo do Espírito Santo, você está pecando contra o seu corpo, que deve ser puro e edificado todos os dias. Outro versículo sobre a imoralidade está no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 13. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúme. Ou seja, a indecência, a imoralidade, ela não deve ser uma opção de vida. Você quer conhecer o seu corpo? Vá a um ginecologista, vá na frente do espelho, observe,
Procure na internet sobre o seu corpo, sobre as dúvidas que você tem do seu corpo, mas não precisa conhecer o seu corpo através de um pecado. Terceiro ponto é: meu corpo, minhas regras. É um lema praticamente delas, e que quer dizer que o corpo é delas, elas fazem o que quiser, inclusive abortar, tratam como quiser, inclusive masturbação, porque as regras é elas que ditam. Ninguém vai dizer como elas devem cuidar do próprio corpo. E isso também é contra o evangelho, porque agora a vida que a gente leva é para Cristo. Então o nosso corpo é o corpo de Cristo e as regras são a de Cristo. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 25 diz assim: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Se hoje você está viva e não está pagando o preço do pecado, que é a morte, é graças a Cristo Jesus, que morreu numa cruz e ressuscitou para que você fosse salva. Então hoje você vive para Ele e o seu corpo é para exaltar a Ele. Portanto, é segundo as regras de Cristo. E Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Quarto ponto é não ser submissa. O feminismo ele não vai se submeter a ser submissa ao seu marido. Lembrando, submissão é pro casamento, não é pro namoro nem noivado não, viu, gente? Se o namorado tá pedindo submissão ainda no namoro, já manda embora porque é furada. Porque a submissão é para dentro do casamento. E as feministas, elas não são submissas. E a palavra de Deus não precisa nem dizer, né? É para nós sermos submissas aos nossos maridos. Eu nem deveria ler essa passagem porque é uma das mais escancaradas e conhecidas, mas mesmo assim eu vou ler, que está em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 23. Esposa, obedeça ao seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Ainda em Efésios capítulo 5, no versículo 25 ao 28, vai dizer assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ou seja, submissão é o homem estar no controle e a mulher estar debaixo da missão do seu marido. Submissão nada mais é do que a mulher argumentar junto com o homem alguma decisão no casamento, mas é o homem que dá a palavra final, é ele que decide. O homem que não pede conselhos para sua esposa não está sendo um bom marido. Quinto ponto do feminismo é que ele vai contra o plano de família estabelecido por Deus. Ele vai contra principalmente a família conservadora. Enquanto que o evangelho, nós sabemos, Deus, ele constitui um plano de família, ele gosta da família. Um dos planos de Deus para a nossa vida é que nós constitua uma família, né? Que a gente construa a nossa própria família. Então a família é um plano e um sonho do coração de Deus para a nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. E lá em Efésios, novamente, capítulo 5, versículo 33, fala assim: mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa, como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. A palavra também vai dizer para os filhos honrarem seus pais e suas mães, para os pais não provocarem a ira nos seus filhos. Ou seja, Deus tem N versículos sobre família, de como é o ideal de família para Deus. E é homem, mulher, os filhos e todos unidos, fortalecidos e ajudando sempre os mais fracos, mais vulneráveis e fortalecendo uns aos outros numa caminhada com Cristo. O sexto ponto sobre o feminismo é que eles apoiam o LGBTQ+, ou seja, lésbicas, gays, travestis, pansexual, transexual e
tantos outros. E o evangelho, você sabe, é totalmente contra. Então, novamente, Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Ou seja, Deus fez o homem e a mulher para serem um só. Ele não fez o homem para se envolver com o homem e nem mulher para se envolver com mulher. Lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22, vai estar assim: nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Tem outras versões que vai dizer que Deus abomina isso. Ou seja, ele literalmente não aprova. Em Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 27 diz: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Lembre, gente, Deus ama a pessoa, o pecador, mas ele abomina qualquer tipo de pecado, ou seja, a atitude de imoralidade, homossexualismo, aborto, todas as atitudes é pecado. Certos pensamentos e atitudes é abominável para Deus, mas a pessoa Deus aceita. O último ponto, o sétimo ponto, é que diz que o feminismo que libertou as mulheres, quando na verdade o feminismo nunca nos libertou, mas Cristo nos libertou numa época onde as mulheres não eram consideradas nem pessoas. Naquela época, as mulheres eram na categoria de animais ou objeto, e ele libertou elas. No livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos libertou. Ele nos libertou da ira de Deus sobre os nossos pecados. Ele nos libertou das garras do inimigo. Ele nos libertou de nós mesmos, porque nós somos falhos, nós somos pecaminosos, nós somos corrompidos pelo pecado desde o dia que nascemos. Mas ele nos libertou de todo o mal e unidos a ele, com a fé na cruz do Calvário e em Cristo Jesus, nós somos salvos todos os dias. No livro de Marcos, capítulo 5, versículo 33 ao 34. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Cristo podia ter condenado essa mulher, mas ele a libertou e ainda chamou de filha, aproximando ainda mais ela. Lembre da espinha de cada um. A espinha do cristianismo é a cruz de Cristo crucificado. A espinha do feminismo é a libertação sexual. E elas não andam juntas, elas batem de frente todos os dias. Eu espero muito que esse vídeo tenha te abençoado, te esclarecido de alguma maneira. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual a sua opinião, sempre mantendo o respeito, obviamente. Muito obrigada por assistir até o final. Bora